Agora, né, vamos falar um pouco sobre o metabolismo, né, muscular. Então, basicamente, a gente divide o metabolismo muscular em três sistemas: o sistema de fosfágeno, o sistema do glicogênio ácido lático e o sistema aeróbio. Aqui em tempo, né, ou seja, a capacidade de funcionamento de 8 a 10 segundos, aqui de 1,3 a 1,6 minutos, e aqui é um tempo indeterminado enquanto, né, houver nutrientes. Então, basicamente, esse sistema, né, o sistema aqui do folágeno, ele vai ser utilizado e sempre, ele vai estar sempre sendo utilizado, né? A questão é a capacidade que ele tem. Né? Então, esse é um sistema que ele vai ser utilizado, né, nessas situações fundamentais, em uma corrida de 100 metros raso, num salto, num levantamento de peso, num mergulho, né, numa arrancada, por exemplo, se você está jogando futebol, né, enquanto você está, por exemplo, rebatendo, né, no beisebol, movimentos curtos. Né? Esse sistema de fosfágeno, né, que ele vai ter, né, o ATP, né, com a creatina, né, fosfatase, então você vai ter um sistema que ele não vai depender de reações químicas longas, né, não depende do transporte de oxigênio, tá? E tanto, né, o ATP como a creatina estão armazenados dentro do próprio músculo, dentro da própria estrutura contrátil. Então, isso vai fazer, né, com que eu tenha, né, a capacidade de responder rápido, mas com o limite, né, para utilizar, por causa, né, ele está armazenado lá dentro. Então, quando esse sistema ele é usado, mas eu preciso ter prolongamento, né, como no caso nos 100 metros raso, no jogo do basquete, né, etc., várias outras funções, eu tenho, né, o sistema de fosfágeno sendo utilizado e, né, com o sistema, né, de glicogênio do ácido lático, né, ou seja, utilizando o glicogênio e transformando, né, em ácido lático. Eu tenho, né, então veja, eu tenho só o sistema de fosfágeno, posso usar só ele, posso usar ele e o glicogênio, e eu posso usar também o glicogênio e mais o sistema aeróbico. A vantagem do sistema aeróbico, né, eu não vou, né, necessitar, né, do sistema lá de fosfágeno. Então, no sistema anaeróbico é quando eu tenho, né, um prolongamento, né, da minha atividade, né, que vai ser um sistema oxidativo, né, tanto ele vai oxidar, né, carboidrato, envolve oxidação de ácido gástrico, né, vai ter a atividade do ciclo de Krebs, tá, etc. Então, isso vai ser a longo prazo. Então, você tem o início do fosfágeno, o sistema de ácido lático, o sistema aeróbico, e assim, né, sucessivo, dependendo da atividade. Em situação de repouso, né, claro, o gasto ele é mínimo. Tá, então, para a gente finalizar, né, a nossa atividade de hoje, né, como é que a gente faz, né, um exame motor baseado, inclusive, para avaliar essa funcionalidade da musculatura? Então, como nós já discutimos, né, o que eu tenho como a queixa principal sempre é a fraqueza. Ou seja, uma incapacidade de fazer uma contração muscular ou uma contração muscular ineficiente. Essa contração muscular, ela depende da integridade da estrutura muscular, ela depende da funcionalidade do meu motoneurônio inferior, meu motoneurônio que está aqui na medula ou no tronco cerebral, né, isso vai sair aqui pelo nervo, né, periférico, né, ou no tronco cerebral, quando a gente fala nesse motoneurônio no tronco cerebral, dos motos neurônios, eles estão nos núcleos dos motos neurônios, né, dos nervos cranianos, né, em relação da musculatura da face, né, do pescoço, etc. Esse motoneurônio inferior, ele é ativado pelo motoneurônio superior, que está lá no córtex, que diretamente ele se liga, ou indiretamente ele age sobre ele, né, também por neurônios que estão localizados aqui no tronco cerebral, os neurônios dos núcleos vestibulares, né, dos núcleo rubro, neurônios motores que também, né, estão lá na formação reticular, tudo isso ele está sendo modulado. Né? Quando eu tenho uma fraqueza, e isso é decorrência do atividade, né, alguma função lá do motoneurônio superior, né, se o problema está aqui no motoneurônio superior, geralmente a gente tem uma flacidez, né, porque esse neurônio aqui, ele precisa ser ativado,
Se eu não tenho ativação daqui em cima, não tem ativação aqui, não tem ativação no músculo, eu tenho flacidez. Então, a redução drástica, né, e aguda do tônus muscular. Eu vou ter aqui o que eu chamo de espasticidade, aumento do tônus muscular, né, logo, né, após, né, a lesão, né. Eu vou ter, né, os reflexos tendíneos hiperativos. Por que os reflexos tendíneos hiperativos? Porque, na verdade, quando eu tenho um estiramento do músculo, né, que nós vamos ver na próxima aula, o reflexo eu venho aqui a via, ele vem aqui e ativa, né, o motoneurônio. Olha, esse motoneurônio está sendo modulado pelo motoneurônio superior. Se eu não tenho uma modulação do motoneurônio superior, esse reflexo ele vai ser hiperativado quando a lesão é no motoneurônio superior, né? E também não há fasciculações musculares. Fasciculações musculares são essas contrações, né, aleatórias que ocorrem no músculo. Quando a fraqueza é decorrente, né, de uma lesão aqui, né, no motoneurônio, né, inferior, você vai ter uma hipotonia muscular, ou seja, o tônus muscular está bem fraco. Os reflexos tendinosos eles estão hipoativos, por quê? Porque o reflexo, né, de estiramento, o reflexo, né, tendíneos, ele depende da ativação do motoneurônio. O motoneurônio está lesado, então ele não tem reflexo. Eu vou ter uma atrofia, essa atrofia, ou seja, a musculatura ela tem aqui uma atividade, né, de contração muscular. Se essa contração muscular não acontecer, esse músculo vai atrofiar. E pode ocorrer fasciculação, né? Ou seja, a fibra muscular ela pode disparar potenciais de ação na sua membrana por processos outros que não são dependentes da ativação de liberação de acetilcolina. Ou seja, eu posso ter alterações metabólicas ali no sarcolema, na membrana muscular, e isso gerar contrações aleatórias, que são as fasciculações. Outras coisas da fraqueza é quando a lesão é no próprio músculo, né? Quando a lesão é no músculo, né, que é um distúrbio miopático que a gente chama, né, a atrofia ela vai ser muito lenta, né? Aqui no caso a gente está falando, por exemplo, da atrofia de Duchenne, que é uma das mais comuns. Então, o indivíduo vai se queixando gradualmente. Então, lesão no neurônio superior, o que é que você tem? Fraqueza, né? Atonia que vai ser, né, gradual, aguda, ela vai ter, né, uma hiperatividade dos reflexos. Se é lesão no motoneurônio inferior, né, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma atonia aguda, né, eu vou ter, né, uma diminuição dos reflexos e fasciculação. No motoneurônio superior não tem fasciculação. Se o distúrbio é no próprio músculo, intrinsecamente no músculo, isso é gradual, né? Esse processo sempre ele é gradual. Então, né, todas as vezes que eu vou olhar o músculo, né, a função muscular, né, no exame motor, eu vou pedir para o paciente, né, a história de como é que ocorreu a queixa, né, se essa fraqueza ela é aguda, ou ela é gradual, né, se essa fraqueza ela ocorre localizada, né, se é só de membros inferiores, se é também de membros superiores, se é, por exemplo, né, inclusive relacionados com a musculatura, né, axial, né, a musculatura dorsal, porque aí também tem alteração de equilíbrio, né, porque aí eu estou olhando isso, né, como é que esse processo está acontecendo. E aí, o que você olha, você vai olhar, né, vai olhar a massa muscular, vai ver o grau de atrofia ou não. Essa atrofia ela tem a presença de gordura. Quando eu tenho lesão intrínseca no músculo, muitas vezes você tem acúmulo de gordura, né? A amplitude do movimento, né? Do movimento passivo, você pede para o indivíduo fazer sem resistência, o tônus muscular só pela palpação, isso é possível, né? Você tem, por exemplo, um processo de espasticidade, né, no neurônio motor superior, né, por exemplo, os flexores dos braços e os extensores das pernas, né, ficam espásticos, né, que a gente chama de resposta, né, em canivete, né, fica assim. A rigidez, né, ou seja, a musculatura, ela tem dificuldade, você vai pegar aqui
pede para o indivíduo fazer o movimento, a gente chama, né, de resposta em roda dentada, né? Você segura aqui a mão e pede, o indivíduo ele fica tremendo, né? Ele não consegue fazer o movimento, tem dificuldade de fazer qualquer movimento simples. Isso você olha, né, no exame motor. Você tem uma avaliação, né, uma escala de avaliação de força muscular, né, que a gente vai, né, botar score, né? Então você diz, né, que é 0 quando você não percebe nenhuma contração, 1 quando esse traço da contração, né, mas você tem traço de contração, mas não tem movimento, então você pede para o indivíduo fazer o movimento, você sente que ele está tentando contrair o músculo, aqui uma contração fraca, produzindo um movimento, né, mas que você consegue, né, eliminar só a gravidade, aqui você realiza movimento contra a gravidade, porém você não consegue superar uma resistência, né? Aqui você tem, né, um movimento já moderado, né, superando uma resistência moderada, a gravidade, e aqui você tem a contração, que a gente vai considerar normal, que supera, né, a resistência que você põe, né, e supera também a gravidade.